Saudações! Eu sou o professor Marcelo Batista, PEC de Desenvolvimento Curricular da área de Linguagens. E este é mais um quadro do Currículo Paulista em 15 minutos ou menos. O tema de hoje é um tema de uma atividade que às vezes é muito difícil dos professores de educação física estarem trabalhando em sala de aula, né, que são ritmos, enfim, dança de uma forma geral. E aí, o quão significativo ele pode ser para uma coisa que está muito em evidência nas nossas atividades recentes, que são as avaliações externas, e principalmente aí uma avaliação diferente, né, em formato de competição, de Olimpíada, que é a Olisp. Então, o foco de hoje é a cultura hip hop e a sua ligação com a Olisp, a Olimpíada de Interpretação de São Paulo, que vem substituir a Olimpíada da área de língua portuguesa, né? O que a gente vai trabalhar hoje? A habilidade EF06, EF11. Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos, o ritmo, os espaços e os gestos, tá? Então, assim, trabalhando a cultura hip hop, como que a gente vai experimentar, fruir e recriar danças urbanas se o professor não é da área de dança, ele não tem afinidade com a temática dança? Lembrando que na Faculdade de Educação Física, na parte de licenciatura, nós temos uma vivência geral, global, abrangente de diversas atividades físicas e esportivas, mas não torna ninguém especialista de nada. Logicamente, alguns professores têm uma vivência maior com as práticas corporais de ritmo, mas outros, como eu, não têm o menor ritmo para fazer essas atividades. E aí, sempre lembrando, o professor ele tem que ser um mediador do conhecimento. Ele não precisa saber executar, mas ele precisa saber ensinar, a buscar, a desenvolver no aluno essas competências e habilidades. E aí, a habilidade é experimentar e fruir movimentos, né, das danças urbanas, ritmos, espaços, gestos. Como que você pode fazer isso? De uma maneira subjetiva, tá? Uma sugestão. Você pode trazer música para a sala de aula e aí diferentes ritmos, às vezes até que os alunos desconhecem, assim, ou não tem tanta proximidade, lambada, frevo, traz N músicas de diversos ritmos, de diversas experiências, para que eles ouçam as músicas. E depois você coloca as músicas típicas da cultura hip hop, né, com aquela batida, com aquele ritmo, e aí você pede para ele começar a fazer uma dança por fruição segmentada. O que é isso? Coloca o ritmo da música, no caso da cultura hip hop, né, o ritmo do rap, e aí você pede para que os alunos sintam essa música somente utilizando as mãos. E aí eles vão poder, né, movimentar aqui, tal. Agora só os pés. Movimenta os pés, sentindo a música que você propôs para eles fruírem. Agora misturando mãos e pés. Agora movimentando os braços, mas no plano baixo, então vai ter que abaixar os braços para movimentar. Agora no plano alto, agora sentado no chão, que aí vem para a parte mais dos movimentos mais típicos da cultura hip hop, do breaking, do popping, enfim. Dessa maneira, por fruição, para o aluno experimentar, você está trabalhando a habilidade, que é a fruição, experiência dos movimentos da cultura hip hop, sem necessariamente ser um especialista em break dance. Os movimentos você pode expor na aula teórica por meio do material digital e a fruição pode ser de maneira natural. E aí, para facilitar essa fruição de maneira natural, porque às vezes o aluno também é mais tímido, mais introvertido, você começa ela de maneira segmentada. Só movimenta os braços, só movimenta as pernas, junta braço e perna, põe no plano superior, põe no plano inferior e aí vai seguindo com isso. Outra possibilidade também, fazer mini grupos em roda, 4 ou 5 alunos, e cada um inventa um passo tocando uma música de fundo, tá? E aí cada um inventa um passo. Inventa um passinho, aí o aluno vai querer fazer assim, vai. Aí o segundo aluno inventa um passinho e repete do colega anterior. Então ele faz aqui e faz um outro passo.
E assim por diante. Todos vão repetindo os passos e criando um novo movimento. E aí você vai trabalhando uma construção ali de uma coreografia de maneira fluida e segmentada, tá bom? Essa é uma das possibilidades. Eu creio que vocês vão trazer aí no momento de ATPC outras estratégias, outras ideias que vocês possam fazer com que os alunos experimentam e fruam, mesmo sem ter habilidade, né, sem ter domínio dos movimentos específicos da cultura hip hop. A segunda habilidade é a EF06, a EF12, que é planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos. Quais são os elementos? Ritmo, espaços e gestos, tá? Então, assim, ó, como planejar e utilizar estratégias para aprender esses elementos? Uma possibilidade é trazer os poemas e poesias ritmados. O que é isso? Você faz um contato com o professor de língua portuguesa da unidade escolar, vê em que momento os alunos estão, vê em que tipo de texto o professor está trabalhando nesse momento com esse ano série dessa turma, e aí, dando um exemplo, né, no caso se for poema, poesia, você pode trazer vários poemas, várias poesias, divide a sala em grupo e pede para que eles construam uma rima, um ritmo em cima dessa poesia. Eu vou pedir aqui agora a licença poética, né? Vou pegar como exemplo o poema Canção do Exílio, né, do nosso Gonçalves Dias, e vou trazer ele de maneira ritmada. Canção do Exílio, bem tradicional, Gonçalves Dias, só que de maneira ritmada, pensando na cultura hip hop. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Tchá, 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 tchá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Esse foi um exemplo que um aluno trouxe numa aula minha de educação física e eu memorizei até hoje. A Canção do Exílio. Eu lembro da Canção do Exílio quando eu aprendi lá no ensino fundamental, mas já estava de uma maneira esquecida, mas ela fixou em mim, se afixou na memória recente em mim, graças a esse aluno há 7 anos atrás, que ele trouxe essa possibilidade aí, da Canção do Exílio de maneira ritmada. Como eu trabalhei a Canção do Exílio, eu posso trabalhar outras poesias, outros poemas e até outros textos talvez mais complexos para que o aluno trabalhe de maneira ritmada. Ele trabalhou de maneira ritmada, ele criou uma estratégia para aprender os elementos constitutivos da cultura hip hop. Ele utilizou uma estratégia diferente através de poesia, poema ou outras formas de textualidade para criar ritmo, para inventar, para criar, para transcrever um ritmo dentro daquele texto já escrito, né, já concretizado, e aí introduzir isso na cultura hip hop. A partir do momento que ele criou o ritmo na Canção do Exílio, aí ele pode fazer a coreografia. Minha terra tem palmeiras, sabiá, ele vai introduzindo uma coreografia. E aí você traz do aspecto intelectual, né, construção de ritmo e tal, para o aspecto motor, que é o maior foco aí das aulas de educação física. Dessa forma aí, Marcelo, e a Ulisp nessa história? Dessa forma aqui, trabalhando textos já construídos e trazendo para a parte ritmada, você favorece a compreensão dele de diversos textos na área de língua portuguesa, favorecendo uma boa execução da Ulisp, favorecendo uma melhora nas aulas de língua portuguesa, favorecendo o conhecimento dos nossos estudantes. Intencionalidade é tudo, inclusive nas aulas de educação física. Então, dentro do possível, nessas duas possibilidades, faça atividades de fruição segmentada, você não precisa dominar nenhum tipo de dança, breaking, samba ou as diversas temáticas que aparecem no currículo paulista, mas você tem que ter a inteligência e o raciocínio de usar estratégias para que os alunos façam a fruição. Não pule esse tema, não coloque só a parte teórica. Faça com que o aluno traga as experiências dele e gere essa fruição que ele precisa. Da mesma forma, a poesia, poema ritmada ou outros textos ritmados, faça com que um aluno raciocine, crie ritmos, crie estratégias dentro disso, e aí você consegue transcender isso para uma avaliação externa, para uma Olimpíada e principalmente para a vida, para o dia a dia dele. Tá bom?
Espero que eu possa ter contribuído com vocês com ideias e sugestões, porque o maior foco é a continuidade desse tema aí no seu momento de formação ou na sua TPC. Muito obrigado e até o próximo episódio do Currículo Paulista em 15 minutos ou menos. Até mais!